Mas é engraçado como a vida quebra uma expectativa. Como que pode um ser vivo tão pequeno fazer tamanha desgraça em tão pouco tempo? Chega a ser estranho pensar como as coisas podem mudar assim, repentinamente. Não é de agora que o ser humano precisa se adaptar. A OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil. Tudo começou ao fim do ano de 2019, quando a OMS recebeu diversos comunicados vindos da China sobre o surgimento de um tal novo coronavírus. Bom, a doença rapidamente se espalhou e foi aí que ela recebeu o nome de Covid-19. Quando eu recebi a notícia do primeiro caso aqui no Brasil, meu coração se entristeceu, ele se apavorou. Eu não sabia o que eu devia fazer, o que eu devia pensar, ou sei lá, se eu devia fazer alguma coisa, pensar em alguma coisa. Tudo parece que piorou quando chegou o fim do dia 13 de março, quando recebemos a notícia de que as aulas teriam sido suspensas por conta desse vírus estar se espalhando de uma forma muito rápida e drástica, tirando muitas vidas. No momento foi meio que um choque, porque não esperávamos que isso ia acontecer. Durante um dia inteiro eu estava com os meus amigos, eu estava interagindo com outras pessoas, eu estava tendo contato e isso simplesmente acabou. Até o momento estamos tendo aulas online e acredite, isso é uma coisa bem diferente do que eu imaginava antes de tudo isso acontecer. Ao longo da minha quarentena, eu fui percebendo que só agora as pessoas estão tendo tempo. Só agora elas estão valorizando os pequenos momentos, estão passando mais tempo com a sua família, valorizando esse tempo com a família, estão ligando com mais frequência para os amigos, para parentes distantes, dizendo que está com saudades, que ama. As coisas na minha casa também melhoraram bastante, o relacionamento entre minha família melhorou bastante, a gente se aproxima mais, a gente brinca mais um com o outro, a gente conversa mais, ri mais juntos. Além de tudo isso, eu tirei um tempo para me conhecer melhor, tirei um tempo para mim mesma, para ler mais livros, para fazer mais exercícios, estudar mais, ter um tempo só para mim mesma, para me cuidar. Do dia pra noite, a minha casa passou a ser meu mundo. Uma mudança bruta e forçada na realidade de cada pessoa. O ano de 2020 é meu último ano no ensino médio. E com ele a gente tem muita aposta e muita expectativa, além de muita dúvida e incerteza. Esse ano eu queria fazer diferente. Eu queria fazer diferente para conseguir atingir a minha meta. Até então, que era passar na faculdade. As aulas remotas. No começo eu dei tudo de mim. Eu levantava, acordava, colocava até o uniforme da escola e prestava atenção em tudo. Mas depois foi ficando tão difícil pra mim, comigo mesma, que a cena de entrar na aula e dormir passou a ser mais recorrente do que eu imaginaria. Tinha dia que o meu desânimo chegou ao ponto de eu não acordar mais. De eu chegar a acordar às 5 horas da tarde. Que, sabe, 5 horas da tarde é a minha primeira refeição ser o meu café da tarde.
eu acho extremamente difícil falar sobre o novo coronavírus. Porque de um lado a gente tem que sim, o isolamento social é necessário, ele é importante. Afinal, são mais de 50 mil mortes no Brasil. Porém, de outro lado, a gente tem a parcela da população que vive com até R$140 por mês, na verdade sobrevivem, né? Isso são 6 milhões de pessoas, são fatos. E a gente costuma separar muitos desses contextos. Mas na verdade, a gente deveria juntar eles e pensar numa solução para ambos. Que a gente venha olhar para o nosso próximo, porque é muito fácil a gente julgar uma realidade que a gente não vive. Então, como eu disse, se a gente conseguir tirar algo de relevante, que seja aprendizado, para que a gente vai se tornar seres humanos melhores. Nós temos acesso aos mesmos direitos, porém somos pessoas diferentes, pessoas únicas, e é isso que torna a gente tão especial. Então, que a gente venha se desconstruir daquela ideia de que a gente precisa seguir uma norma, um caminho, porque só assim a gente vai conseguir sobreviver. Não, que a gente venha buscar o que nos faz feliz, porque estar bem consigo mesmo é o que importa. Depois de um bom tempo pensando sobre isso, eu percebi que eu não podia ficar me remoendo sobre essas coisas que estavam acontecendo, que eu devia ter mais esperança. E foi o que eu fiz. Passei a confiar mais que as coisas dariam certo. Apesar de toda essa esperança, 2020 foi um ano cheio de surpresas, algumas delas não muito boas. Como, por exemplo, o caso do afro-americano George Floyd, que foi asfixiado por um policial. Foi algo que me entristeceu muito, que tocou em mim, sabe? Você pensa em como foi triste esse acontecimento, pois George Floyd deixou órfã sua filha de 6 anos. Esse acontecimento gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos. Milhares de pessoas pedindo justiça por George Floyd, incluindo cidadãos e até famosos que se solidarizaram com isso. Por alguns momentos eu parava e pensava, será que esse caos todo não vai acabar? Será que 2020 só vai piorar? Muitas perguntas rodeavam a minha mente e, como eu já falei, eu não tinha resposta para nenhuma delas. Mas eu sabia que eu tinha que confiar que tudo ia dar certo. O que mais fez diferença na minha quarentena foi a minha aproximação com Deus. E fui aprendendo a valorizar o que eu sempre tive, comecei a me amar do jeito que eu sou, comecei a valorizar o Deus que sempre esteve comigo. Comecei também a valorizar os pequenos momentos, comecei a amar todos que estavam à minha volta. Sabe aquela sensação quando você se lembra dos dias em que podia sair com seus amigos, quando você podia ir ao cinema, ao shopping, fazer compras, ou até mesmo só sair com seu amigo para colocar o papo em dia? Só de lembrar de momentos assim, você pensa, nossa, como era bom aquela época. Mas não é só porque a gente tá 40, 60 ou até 80 dias de quarentena que você precisa exagerar falando que quando você saía livremente foi uma outra época. Então, ao invés de pensar assim, por que não fazer da sua quarentena algo produtivo, criativo e que também te traga boas lembranças? O sentimento de missão cumprida é singular. O dia que eu fiz todas as tarefas foi muito satisfatório. Mas a verdade era outra. Aquilo era resultado de pura procrastinação, mas muita mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito compromissada com os estudos, mas a minha relação com os estudos mudou tanto com a pandemia que me entristecia. Eu ficava me perguntando, por que tanto desânimo? Por que eu que tenho recurso eu só assisto às aulas? Meus atos me entristeciam, eu me entristecia. Assistir filme, série, sempre foi meu maior escape
de tudo. E também era uma maneira de me expressar. Era bem difícil me expressar. E era minha perdição. Porque era meu maior meio, é meu maior meio de procrastinação. Quando mais deveríamos estar unidos, ocorre o contrário. Problemas sociais como o racismo, o feminicídio e o estupro só aumentaram durante o isolamento social. Então que a gente venha parar para refletir que o coronavírus não é o problema, ele é um dos problemas. No dia 19/6/2020, ocorreu um fato memorável para mim, que foi a formação da Malala Yousafzai, uma das melhores academias do mundo, que é em Oxford, e ela se formou em filosofia política e economia. E eu digo um fato memorável porque ela é uma inspiração para mim. Afinal, ela passou por diversos traumas durante sua infância. Ela sofreu um atentado com 14 anos por defender o direito dela e o das demais meninas da sua região para estudar. Então ela é um exemplo para mim e acredito que para muitas mulheres. Então que eu possa ser a próxima Malala, que você que está assistindo possa ser a próxima Malala e que a gente nunca venha desistir dos nossos sonhos. A vida é como uma caixinha de surpresas, sendo algumas boas e outras ruins. Por isso, devemos aceitar de bom grado aquelas que são boas, pois elas são como lindas experiências que devem ser lembradas e relembradas. Mas também devemos compreender aquelas que são ruins, enfrentá-las com muita garra e determinação, com esperança de que vai dar certo. Quando estamos tristes ou aflitos com alguma coisa, devemos fazer de tudo para aprender com isso e fortalecer cada vez mais a nossa fé e a nossa esperança. Mas nunca, em hipótese alguma, cogite a ideia de desistir. Não vai ser fácil, mas é com força e confiança que alcançamos o sucesso. Mas o mais importante de tudo, ame. Ame ao seu próximo, ame a si mesmo, ame quem seja que for, mas ame. Pois como dizia Johann Wolfgang, é certo afinal de contas, que nada nesse mundo nos torna tão necessários a não ser o amor. Vamos fazer a nossa parte, ficando em casa, respeitando as regras e cuidando cada um de nossas famílias, cada um que estiver na sua casa. Vamos respeitar a todas as regras que nos passarem, pois assim você vai estar salvando a sua vida e a vida de outra pessoa, mesmo que você não conheça. Isso também é amar o próximo. Então tenha calma, tenha fé e tenho certeza que vamos passar por essa juntos. Eu só comecei a pensar no mundo que eu vivia, só pensava no meu mundo, na minha casa. Eu tinha esquecido de pensar no mundo lá fora. Pensar só em mim não era bom, e pensar só no mundo também não era. Aquele pensamento, os outros têm problemas piores que o meu, estava me corroendo. E eu negar a minha angústia porque eu não era importante, era claramente uma mentira e também estava fazendo mal. O mundo deu uma boa mudada. Eu acho que eu aprendi bastante coisas com todo esse processo, com a quarentena. Teve momentos ruins, teve momentos bons. E isso é pra todo mundo. Mas foi bem difícil, assim, se manter são e conseguir, né, aproveitar bem as coisas. Mas como o mundo mudou, a gente também tem que achar uma mudança. E a minha mudança é conseguir achar equilíbrio entre pensar em mim mesma e pensar no mundo. E também entender que eu sou importante agora. E não, às vezes não é ruim você ser um pouco egoísta quanto a você mesmo. Nem tudo é flor, nem dor. São tempos difíceis, mas iremos passar por isso se proliferar o amor.
Escute o que eu tenho a te dizer, não temos tempo a perder. É só ajudando uns aos outros que vamos vencer. Seja menino ou idoso, o nosso tempo é valioso. Não seja vanglorioso, precisamos de vocês. Nem tudo são flores, mas a dor eu senti, pelos que se foram, pelos que se vão. Mas mude a situação, seja diferente. Nossa casa é a nossa nação.